Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If we continue to fight? If you continue to fight? What will you become? Muito bom. Tá, mas agora voltando ao assunto mais importante, eu vou tratar aqui do Tratado de Direito Penal, parte geral, volume 1, capítulo 1, do Bittencourt. E é da página 35 até a 49, até a 48. Então, vamos lá. Falar de direito penal é falar de violência. A criminalidade é um fenômeno social normal. Para Durkheim, o delito não só é um fenômeno social normal, como também cumpre outra função importante, ou seja, a de manter aberto o canal de transformações de que a sociedade precisa. As relações humanas são contaminadas pela violência, necessitando de normas que as regulem. O direito penal apresenta-se como um conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a determinação de infrações de natureza penal e suas sanções correspondentes, penas e medidas de segurança. Apresenta-se como um conjunto de valorações e princípios que orientam a própria aplicação e interpretação das normas penais. Tem a finalidade de tornar possível a convivência humana, ganhando aplicação prática nos casos ocorrentes, observando rigorosos princípios de justiça. Como esclarece Zaffaroni, isso é importante, com a expressão direito penal designam-se duas coisas distintas: o conjunto de leis penais, a legislação penal, e, acreditam, puxa vida, o sistema de interpretação dessa legislação. Puxa, ou seja, o saber do direito penal. Ai, pelo amor, cara. Direito penal, como ensinava Welzel, eu acho que é isso, é aquela parte do ordenamento jurídico que fixa as características da ação criminosa, vinculando-lhe penas ou medidas de segurança. Direito penal é o conjunto de normas jurídicas que regulam o exercício do poder punitivo do Estado, associando ao delito como pressuposto a pena como consequência. Maggiore, ele diz o seguinte: o direito penal é um sistema de normas jurídicas por força das quais o autor de um delito, réu, é submetido a uma perda ou diminuição de direitos pessoais. Coelho Calon diz o seguinte: direito penal é o conjunto de normas estabelecidas pelo Estado que define os delitos, as penas e as medidas de correção e de segurança com as quais são sancionados. E também tem o Magalhães Noronha, que ele diz que ele definia o direito penal como o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo do Estado, tendo em vista os fatos de natureza criminal e as medidas aplicáveis a quem os pratica. Você tem aqui nessa parte 36 a 37 várias definições de vários excelentes autores sobre a questão do direito penal, o que é o direito penal, entende? O conceito dele. Então é bastante importante você ver isso aqui. Você tem as citações de tudo isso, você pode encontrar. E cara, é excelente. O Bittencourt aqui, ele é excelente, assim, de fato. Mas eu gosto do Rogério Greco, porque ele fala de uma maneira mais simples, assim. Mas uma vez que você entender o Rogério Greco, você vai com certeza entender o Bittencourt, porque você já tem uma base. Pelo menos essa é a minha opinião, não é toda a verdade. O direito penal regula as relações dos indivíduos em sociedade e as relações destes com a mesma sociedade. A persecutio criminis somente pode ser legitimamente desempenhada de acordo com normas pré-estabelecidas. Bens protegidos pelo direito penal não interessam ao indivíduo exclusivamente, mas à coletividade como um todo. A relação existente entre o autor de um crime e a vítima é de natureza secundária, uma vez que esta não tem o direito de punir. Mesmo quando dispõe de persecutio criminis, não detém o ius puniendi, o direito de punir, mas tão somente o ius accusationis, que é o direito de você acusar e buscar
a pena do infrator. Isso aqui, essa parte aqui, é dita no caderno, lá na parte de direito penal, né, que a relação entre vítima e infrator, ela é secundária. Uma das principais características do moderno direito penal é o seu caráter fragmentário, olha só, no sentido que representa a última ratio do sistema para a proteção daqueles bens e interesses de maior importância para o indivíduo e a sociedade ao qual pertence. O direito penal se caracteriza pela forma e finalidade com que exercita dita proteção. Quanto à forma, o direito penal se caracteriza pela imposição de sanções específicas, como resposta aos conflitos que é chamado a resolver. Quanto à finalidade, existe hoje um amplo reconhecimento por parte da doutrina de que, por meio do direito penal, o Estado tem o objetivo de produzir efeitos tanto sobre aquele que delinque, como sobre a sociedade que representa. O direito penal caracteriza-se pela sua finalidade preventiva. Olha só. Antes de punir o infrator da ordem jurídico-penal, procura motivá-lo para que dela não se afaste, estabelecendo normas proibitivas e culminando as sanções respectivas, visando evitar a prática do crime. Traz em seu bojo a avaliação e medição da escala de valores da vida em comum do indivíduo, a par de estabelecer ordens e proibições a serem cumpridas. É ciência normativa porque tem como objeto o estudo da norma, do direito positivo e a sistematização de critérios de valoração jurídica. A ciência penal, como dizia o Weasel, esse nome de Pokémon isso aqui, é uma ciência prática, não só porque serve à administração da justiça, mas também porque, no sentido mais profundo, constitui uma teoria do atuar humano, justo e injusto, de forma que as suas raízes atingem os conceitos fundamentais da filosofia prática. Também função criadora, preocupando-se não só com o campo puramente normativo, mas também com as causas do fenômeno criminal e o seu impacto sobre a sociedade. O direito penal também é valorativo. Sua atuação está pautada a partir de uma escala de valores consolidados pelo ordenamento jurídico que integra os quais, por sua vez, são levados à prática por meio de critérios e princípios jurídicos que são próprios do direito penal. O direito penal estabelece suas próprias normas, que dispõem em escala hierárquica, de tal forma que não resultem incompatíveis com as normas de natureza constitucional e supranacional. O direito penal tem igualmente caráter finalista, na medida que visa a proteção dos bens jurídicos fundamentais. O direito penal é sancionador, uma vez que protege a ordem jurídica, combinando sanções. O direito penal, segundo Zaffaroni, é predominantemente sancionador e excepcionalmente constitutivo. Não cria bens jurídicos, mas acrescenta a sua tutela penal aos bens jurídicos regulados por outras áreas do direito. E será constitutivo quando protege bens ou interesses não regulados em outras áreas do direito, como, por exemplo, a omissão de socorro, maus tratos de animais e as tentativas brancas, ou seja, que não produzem qualquer lesão. É preciso reconhecer a natureza constitutiva e autônoma do direito penal, pois mesmo quando tutela bens já cobertos pela proteção de outras áreas do ordenamento jurídico, ainda assim o faz de maneira peculiar, dando-lhes nova feição e com distinta valoração. Tem-se definido o ordenamento jurídico positivo como o conjunto de normas criadas ou reconhecidas por uma comunidade politicamente organizada que garanta sua efetividade mediante a força pública. Evidentemente que o direito penal é direito positivo, na medida em que sua obrigatoriedade não depende da anuência individualizada dos seus destinatários, mas da vontade estatal soberana que o impõe, e o seu cumprimento está garantido pela coerção, aliás, com a sua forma mais eloquente, que é a pena. Tá legal, deixa eu só dar uma respirada. Rapaz. Bora só ver um negócio aqui. Anuência. Diz pra mim.
Anuência significa aprovação para a realização de algo. É uma permissão. Beleza, obrigado. A noção de direito penal objetivo coincide com a ideia de conjunto de normas penais positivadas. Constitui-se do conjunto de preceitos legais que regulam o exercício de ius puniendi, o direito de punir, pelo Estado, definindo crimes e combinando as respectivas sanções penais. O quê? O direito penal subjetivo emerge do bojo do próprio direito penal objetivo, constituindo-se no direito a castigar ou ius puniendi, cuja titularidade exclusiva pertence ao Estado, soberanamente, como manifestação do seu poder de império. O direito penal subjetivo, isto é, o direito de punir, é limitado pelo próprio direito penal objetivo, que, através das normas penais positivadas, estabelece os lindes da atuação estatal na prevenção e persecução de delitos. Além disso, o exercício do ius puniendi está limitado por uma série de princípios e garantias assegurados constitucionalmente. Direito penal especial, com uma especificação, um complemento do direito comum, com um corpo autônomo de princípios, com espírito e diretrizes próprias. O melhor critério para distinguir direito penal comum e direito penal especial é a consideração dos órgãos que devem aplicá-los jurisdicionalmente. Se a norma penal objetiva por ser aplicada através da justiça comum, sua qualificação será de direito penal comum. Se, no entanto, somente for aplicável por órgãos especiais constitucionalmente previstos, trata-se de norma penal especial. Deixa eu ver o que mais tem para ser lido. Tá, continuando aqui. O direito penal pode ser estruturado a partir de uma concepção autoritária ou totalitária de Estado, como instrumento de persecução aos inimigos do sistema jurídico imposto, ou a partir de uma concepção democrática de Estado como instrumento de controle social, limitado e legitimado por meio do consenso alcançado entre os cidadãos de uma determinada sociedade. O propósito de defender um direito penal humano legitimável por meio do respeito aos direitos e garantias individuais, mesmo quando nos vemos frustrados na prática por falta de recursos ou má gestão na administração da justiça. Esse ponto de partida é indicativo de nosso repúdio àquelas concepções sociais comunitaristas, predominantemente imperialistas e autoritárias, reguladoras de vontade e atitudes internas, como ocorreu com o nacional-socialismo alemão. O conceito de bem jurídico desempenha uma função essencial de crítica do direito penal. Por um lado, funciona como um fio condutor para a fundamentação e limitação da criação e formulação dos tipos penais, por exemplo. Por outro lado, auxilia a aplicação dos direitos penais descrito na parte especial, orientando a sua interpretação e o limite do âmbito da punibilidade. O bem jurídico deve ser concebido como um interesse humano concreto, necessitado de proteção pelo direito penal. O direito penal abarcaria essencialmente delitos de resultado e delitos de perigos que representassem uma grave ameaça para a incolumidade de bens jurídicos individuais, operando como limite claro e preciso do âmbito de incidência do poder punitivo do Estado. O bem jurídico penal deve ser conceituado e compreendido como uma diretriz normativa, que pode ser deduzida com apoio no raciocínio desenvolvido pela moderna filosofia da linguagem. Se partimos do conceito de contrato social e da ideia de que o Estado deve assegurar a possibilidade de livre desenvolvimento dos indivíduos, é possível deduzir, por meio do método analítico da filosofia da linguagem, as coordenadas de que o Estado pode proteger por meio do direito penal e do que não está legitimado a proteger. Em um Estado democrático de direito, que é modelo de Estado que tenho como base, as normas penais somente podem perseguir a finalidade de assegurar aos cidadãos uma coexistência livre e pacífica, garantindo ao mesmo tempo o respeito de todos os direitos humanos. A exegese do direito penal está estritamente vinculada à dedução racional daqueles bens essenciais para a coexistência livre e pacífica em sociedade. O bem jurídico deve ser utilizado como princípio interpretativo do direito penal no Estado democrático de direito. A visão do direito penal no Estado democrático de direito condiciona as funções que atribuímos à pena. O direito penal, sustentava Weisel, olha aí, voltou de novo.
tem função ético-social e função preventiva. A função ético-social é exercida por meio de proteção dos valores fundamentais da vida social, o que deve configurar-se com a proteção de bens jurídicos. Esses bens jurídicos são bens vitais da sociedade e do indivíduo, que merecem proteção legal exatamente em razão de seu significado social. O direito penal objetiva, assim, assegurar a validade dos valores éticos positivos e, ao mesmo tempo, o reconhecimento e a proteção desses valores, que, em outros termos, caracterizam o conteúdo ético-social positivo das normas jurídico-penais. A soma de bens jurídicos constitui, afinal, a ordem social. O direito penal protege, dentro de sua função ético-social, o comportamento humano daquela maioria capaz de manter uma mínima vinculação ético-social. O direito penal funciona garantindo a segurança e estabilidade do juízo ético-social da comunidade. E, em segundo, reage diante do caso concreto contra a violação ao ordenamento jurídico-social, com a imposição de pena correspondente. Para Welzel, sei lá. Por que eu estou falando Welzel, sendo que tem um L, então é Welzel. O direito penal tem como objetivo a proteção dos valores éticos-sociais da ordem social. A função principal do direito penal sustentava o catedrático de Munique é a função ético-social, e a função preventiva surge como consequência lógica daquela. Essa orientação de Welzel foi duramente combatida por grande parte da doutrina por priorizar a finalidade eticizante não, meu irmão. Eticizante do direito penal, ignorando a função protetora de bens jurídicos fundamentais, a despeito de ser acompanhado por grandes doutrinadores. Welzel afirmava que a orientação que sustentava abrangia a proteção de bens jurídicos, que apenas se concretizava pela proteção de valores éticos sociais. A pena deve manter-se dentro dos limites do direito penal, do fato e da proporcionalidade, e somente pode ser imposta mediante um procedimento cercado de todas as garantias jurídico-constitucionais. Para finalizar, na última página, a formalização do direito penal tem lugar por meio da vinculação com as normas e objetiva limitar a intervenção jurídico-penal do Estado em atenção aos direitos individuais do cidadão. O Estado não pode invadir a esfera dos direitos individuais do cidadão. Os limites que o Estado deve atuar punitivamente devem ser uma realidade concreta. Esses limites referidos materializam-se através dos princípios de intervenção mínima, da proporcionalidade, da ressocialização, da culpabilidade, etc. E aqui termina. Beleza.